O texto base é João 20, do 24 ao 29. Vamos lá, vamos fazer uma leitura. Os irmãos acompanhem comigo, por gentileza. Diz assim, Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas eles disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Você se assente exaltando o nome do Senhor. Você sabe que esta passagem bíblica ficou eternizada na vida de Tomé. Sempre quando existe alguém que é uma pessoa difícil de acreditar, nós chamamos ele de Tomé, não é assim? Tomé é sinônimo de incrédulo, incrédulo é sinônimo de Tomé. Essa passagem aqui eternizou Tomé, né? Por causa da sua incredulidade. Nós sabemos que esse texto aqui fala de quando Jesus havia ressuscitado e tinha aparecido para várias pessoas. E ali os irmãos, Jesus apareceu para os discípulos, e ali os irmãos disseram para Tomé, porque ele não estava na ocasião que Jesus havia se manifestado. Aí os irmãos testemunharam, testificaram para Tomé: olha, nós vimos Jesus, de fato ele ressuscitou. Aí Tomé toma aquela palavra e diz: olha, eu não vou acreditar. Se eu não tocar no lado dele, se eu não ver com os meus próprios olhos, de maneira nenhuma eu acreditarei. E nisso Jesus não estava na sala, fisicamente falando, não estava na sala com eles. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus aparece uma outra vez no meio deles. E agora pega e fala para Tomé: põe aqui a mão do meu lado, veja aqui que eu estou perfurado realmente. E quando Tomé viu, Jesus então dá uma dura nele, né? Porque ele fala: Rei meu, Deus meu, verdadeiramente tu és o Cristo ressurreto. E Jesus dá aquela dura nele, dizendo: não ser bem-aventurado os que não viram, mas creram. Não seja incrédulo, seja crente. Aleluia. E agora você veja que esse texto então aqui fala de um dos gigantes, né, nessa série que nós estamos tratando, e hoje o gigante da incredulidade. Então você veja que a incredulidade tem sido um gigante na vida de muitas pessoas ao longo desses séculos, ao longo dos anos, né? E você pode observar uma coisa: é impossível estabelecer um relacionamento com Deus sem crer, sem ter fé. Até porque a própria Bíblia vai dizer em Hebreus 11:6, está registrado assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, de tal maneira que todo aquele que se achega até o Senhor tem que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Logo, sem você crer em Deus, sem você ter fé na existência do Todo-Poderoso, é impossível que você tenha um relacionamento com Deus. Até porque a Bíblia Sagrada nos mostra
que tudo é uma questão de crer, tudo é uma questão de fé. Se não vejamos alguns dos ensinamentos bíblicos, a Bíblia Sagrada vai dizer que os sinais vão seguir aqueles que crerem. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então você vai ver que Deus estabelece sobre a vida do ser humano o crer. E o crer, o acreditar, o ter fé, fará com que essa pessoa galgue, fará com que essa pessoa caminhe, fará com que essa pessoa alcance, fará com que essa pessoa vença, fará com que essa pessoa agrade ao Senhor. Porque sem fé não existe como ou possibilidade alguma de agradar ao Deus Todo-Poderoso. Agora vamos lá. O que pode tornar uma pessoa incrédula? Né? Todo mundo sabe que é incredulidade. É uma pessoa que não crê e tem dificuldade, né, para acreditar em algo. Isso é uma pessoa incrédula. Agora vamos lá. O primeiro tópico que eu quero trabalhar com a igreja é: o que pode tornar uma pessoa incrédula? É uma pergunta. Vamos lá. Eu vou falar aqui no mínimo 5 coisas que podem tornar uma pessoa incrédula. A primeira coisa que pode tornar uma pessoa incrédula é o tempo. O tempo pode tornar uma pessoa incrédula. Vamos lá. Provérbios, capítulo 13, o versículo 12 vai dizer assim, a parte A. Provérbios 13, 12, o texto sagrado vai dizer assim: a esperança demorada enfraquece o coração. Então você veja, o que é a esperança? Aquilo que eu espero. Então a Bíblia está dizendo que a esperança demorada enfraquece o coração. Então o tempo pode ser uma arma, né? Pode ser, não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que o tempo pode ser uma arma, ou seja, usada para que a pessoa se torne uma pessoa incrédula. Olha o que o texto está dizendo: a esperança demorada enfraquece o coração. Agora você consegue entender por que Deus, lá em Gênesis capítulo 18, versículo do 11 ao 15, a Bíblia diz que Deus aparece para Sara e fala: ó, por esse tempo você abraçará um filho. E a Bíblia vai dizer que Deus fala com Abraão isso, e Sara, que estava dentro da tenda, ouviu. Só que a Bíblia diz que quando ela ouve que ela vai ser mãe, o que ela faz? Ela sorri. Mas esse sorriso é um sorriso de deboche. Esse é um sorriso de incredulidade. Porque ela falava dentro de si: como pode uma mulher da idade que eu estou ser mãe? Então, por que ela está desta maneira? Por que ela está incrédula? Por causa do tempo. Deus o havia falado que ela seria mãe de nações. E agora Deus fez a promessa, mas você sabe que passou um período de tempo e aquela promessa não se cumpriu. Então, o que acontece? Sara, em determinado momento da sua vida, ela teve uma incredulidade. Até que, quando o anjo do Senhor fala para ela: por que você riu? Exortou ela: por que você riu? E ela fala: eu não ri. Aí o anjo falou: ó, sai para lá com essa mentira. Aí ela temeu, né? Porque ela viu que o negócio é sério. Então ela, por causa do tempo que se passou, ela estava incrédula concernente àquilo que Deus falou que iria fazer sobre a sua vida, concernente à promessa. Mas você veja, é por isso, irmão, que a Bíblia Sagrada diz em Romanos 5,5, que a esperança em Deus, olha lá, a esperança não traz confusão. Você sabe que o tempo na vida de algumas pessoas se torna uma confusão. O tempo na vida de umas pessoas se torna a pessoa incrédula. Mas é por isso que eu amo a palavra de Deus e a gente encontra saída e direção para tudo. Olha o que Deus vai dizer: e a esperança não traz confusão. Ou seja, aquele que espera em Deus não fica confuso, porque ele sabe que o que Deus falou está falado. Olha lá, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você vê que em Provérbios está dizendo que a esperança, a esperança demorada enfraquece os ossos. Então o tempo na vida de algumas pessoas pode se tornar uma arma para tornar a pessoa incrédula, mas para outras não.
Aqueles que esperam em Deus. A esperança em Deus não traz confusão. E se entrou alguém aqui confuso, como um dia João Batista esteve confuso, será que é ele ou será que não é? Deus vai dissipar toda a confusão, porque o amor de Deus está derramado em seu coração. Segundo, vamos lá. Eu estou no primeiro tópico. O que pode tornar uma pessoa incrédula? Primeiro, o tempo. Segundo, o que pode tornar uma pessoa incrédula? As frustrações da vida pode tornar uma pessoa incrédula. Vamos lá? Marcos capítulo de número 9, versículo 23 e 24 vai dizer assim, ó. Marcos 9, 23 e 24. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, fale comigo, por gentileza. Tudo é possível ao que? Verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então primeiro ele declara, eu creio. Depois ele assume qual que é o estado espiritual que ele está. Ajuda na minha incredulidade. Na verdade, faltava-lhe forças para ele. Por que que faltava-lhe forças? Por que que ele já estava desacreditado da vida? As frustrações. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque ele tentou várias vezes tentar a solução para o seu filho. Ele bateu em várias portas. E ele ia bater nas portas tentando ajudar o seu filho, que era lunático. Se jogava, se convulsionava, né, como diz o Evangelho de Lucas, se lançava no fogo e na água. E o pai estava desesperado. Imagine um pai desesperado que quer ver a cura do seu filho. Então levou esse menino em muitos lugares, eu acredito. Mas o texto sagrado vai dizer que esse pai em desespero leva o seu filho para os discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos tentaram expulsar aquele demônio, curá-lo, né, daquele mal. Só que a Bíblia diz que não puderam. Então você veja que ele tentou. Ele não tinha tentado uma vez, ele tinha tentado outras vezes. Só que não deu certo. O que acontece com uma pessoa que tenta uma coisa várias vezes e não dá certo? O que acontece? Se frustra. Ela fica frustrada. Já tentei tantas vezes, nem vou mais. Então ele estava desse jeito. Então as frustrações podem tornar uma pessoa incrédula. Eu não estou falando que torna, eu estou falando que pode tornar. Olha a colocação conjugal do verbo que eu estou usando. Então você veja que as frustrações podem tornar uma pessoa incrédula. E é por isso que a Bíblia diz, e tu porém vai até pela metade, não é assim? E tu, porém, vai até o fim. Por que que o texto está dizendo, tu, porém, vai até o fim? Por que que a Bíblia diz, e você persevera até o fim? Porque o que perseverar até o fim, este é que será salvo. Por quê? Porque existem pessoas que tentam uma vez, mas aquilo que ela tenta não dá certo. Ela persevera e não alcança, na primeira, na segunda, e aí vai desistir? Então, quando a pessoa vai batendo numa porta, é como uma pessoa, por exemplo, que pega um currículo e sai entregando o currículo. Ele vai numa empresa, chama para entrevista, não pega. Vai no segundo emprego, chama para fazer a entrevista, não pega. Ele vai em umas 4, 5 portas. A hora que chegar na sexta, na sétima, como que a pessoa vai estar? Frustrada. Já tentei tantas vezes. A hora que ligar a oitava pessoa, ela vai falar, será que eu vou? Então, a frustração pode tornar uma pessoa incrédula. Mas é por isso então que Deus, já antevendo essa situação, Deus nos exorta a ir, a prosseguir, a perseverar, a insistir. Em outras palavras, você tem que ser nesse sentido, você tem que ser chato naquilo que você quer. Chato no sentido de não desistir. Há um exemplo que eu vou dar aqui, um exemplo secular. Quem já ouviu falar, eu vou dar esse exemplo aqui, que é o único que eu estou lembrando. Há um jogador de futebol, eu vi isso numa reportagem há um bom tempo. Há um jogador de futebol chamado Cafu. Ele foi um bom tempo lateral da seleção brasileira e um dos renomados do futebol. Quem já ouviu falar desse homem? Olha só, ele se tornou um jogador de fama, um jogador de renome e da posição dele um dos melhores que existe. Pelo menos da época que eu acompanhava, hoje eu não acompanho mais assim, né? Mas da época que acompanhava eu entendo que ele era o melhor da posição. Mas sabe quantas vezes ele foi reprovado para ser um profissional? 9 vezes. 9 vezes, não foi? Ele tentou 9 vezes e cada clube que ele passava para tentar ser aprovado, ele era reprovado. Já pensou se ele tivesse parado?
9 clubes rejeitaram ele. Falou: você não presta para ser um profissional. 9 vezes. Só que ele insistiu. A insistência dele fez com que ele se tornasse um dos maiores laterais direito da história do futebol. Por quê? Porque ele não deixou que as frustrações desanimassem ele. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo. Não consegui nesta campanha, na próxima eu vou conseguir. Esse ano ainda não veio, de 2016 passou, mas nesse ano de 2017 vai vir na minha vida. Então não permita que as frustrações da vida te tornem uma pessoa incrédula. Vai até o fim, não pare, continua. Aleluia. Vamos lá, terceiro que pode tornar uma pessoa incrédula: o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade pode tornar uma pessoa incrédula. Vamos ver isso? É um texto muito tremendo. Lucas 1,34, quando o anjo Gabriel vai visitar o vilarejo de Nazaré e fala para uma jovem desposada, Maria, né? E fala com ela: salve agraciada, o Senhor viu graça em ti, de tal maneira que você foi escolhida, né? Da promessa que Isaías falou, do Emanuel, que uma virgem conceberá. Deus achou graça e você vai ser a pessoa que Deus vai cumprir essa promessa, e o Salvador vai vir de ti. Você vai gerar um filho e pôr-lhe o nome dele de Jesus. Quando ela ouviu essa palavra, olha o que ela fala: e disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que nem conheço o varão? Então você veja que o anjo está entregando para ela a maior profecia das Sagradas Escrituras: o Salvador vai vir do teu ventre. Irmão, você já parou para pensar? Uma moça ali que estava ali numa cidade, ela era de um vilarejo, Nazaré, um lugar simples e humilde. Quem já foi em Israel, eu já vi só por fotografias, diz que até hoje é um lugar simples e humilde. É um lugar cercado por montanhas, é um vilarejozinho. E agora aparece um anjo, o Gabriel, aquele que assiste do lado de Deus, aparece para ela falando que a profecia de milhares de anos vai se cumprir na vida dela, e através dela vai vir um Salvador. A hora que ela ouve isso, o que é ter complexo de inferioridade? É você ter baixa estima, é você se sentir incapaz. Então ela pensa com ela: em mim vai cumprir isso? Como que isso? Onde eu moro? Não tenho nem condição financeira, não sou ninguém, não tenho expressão nenhuma. Então o complexo de inferioridade pode tornar uma pessoa incrédula. Por quê? Ela vai pensar com ela: mas na minha vida, você acha que Deus vai fazer isso logo em mim? Olha, o pior da minha casa, o mais humilde, não tenho estudo, não tenho conhecimento, não tenho isso, não tenho aquilo. É aí que Deus vai te pegar e vai glorificar o nome dele na sua vida. Então aquela mulher, a Maria, quando ela ouve esta promessa, irmão, ela fala: mas como que isso vai acontecer? Então, de certa forma, isso tornou ela, ali nesse exato momento, tornou ela incrédula, né? Mas como que isso vai acontecer na minha vida? Na minha... É quando muitas vezes Deus pega uma pessoa, a pessoa às vezes não tem, entendeu? Quando Deus nos pega, nós não temos capacidade nenhuma. Eu, por exemplo mesmo, quando Deus pegou um dia e falou para mim: tu vai ser um pregador da minha palavra. Eu falei: de brincadeira, né? Então, porque, você está entendendo? Porque você se sente incapaz para tal coisa. Às vezes Deus faz promessa da sua vida e você olha para a sua condição e você fala: em mim isso aí vai acontecer? Isso é complexo de inferioridade. Só que a Bíblia diz que o anjo deu um testemunho da prima dela, né, Isabel. Aí o anjo pegou e falou: a tua prima, a Isabel, que não podia gerar, hoje já está de 6 meses, hein? Já está aquela que não podia, já está de 6 meses, hein? Aí o anjo deu um testemunho no versículo 36, no 37 ele falou assim: sabe por que isso? Porque para Deus nada é impossível. Aí quando o anjo dá esse testemunho para Maria, aí ela pegou e falou: então cumpra as palavras do Senhor na vida da tua serva. Entendeu? Então ali a Maria, ela foi ajudada a vencer aquela incredulidade. Então vamos lá. Eu já falei, vamos para a quarta agora. Quarto motivo que pode tornar uma pessoa incrédula é a dureza de coração. Dureza de coração, a rebeldia.
pode tornar uma pessoa incrédula. Vamos lá, Hebreus 4, 1 e 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então você veja que a rebeldia do povo de Israel, a rebeldia fez com que a dureza de coração, a rebeldia, a dureza de coração, fez com que eles se tornassem incrédulos, e por isso não entraram na terra prometida. E é por isso que você vai ver no capítulo 3 aos Hebreus, o autor vai dizer assim, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Sabe por que aquele povo foi incrédulo e não entrou na terra prometida? Por causa da dureza de coração. O que é ter dureza de coração? Rebeldia. É querer que as coisas aconteçam do seu jeito. Eles sabiam que Deus era poderoso. Eles sabiam que Deus podia fazer a obra. Mas todavia, aquele povo vivia murmurando. Passava um pouco de tempo, eles já tinham visto o mar vermelho se abrir. Já tinham visto as 10 pragas que Deus manifestou para libertar eles. Só que em determinado momento da caminhada, lá vinha eles indagando. Será que Deus vai poder preparar uma mesa no deserto? Uma indagação, né, contra Deus. Então eles sabiam que Deus podia, só que eles eram rebeldes. Queria que as coisas acontecessem do seu jeito e não do jeito de Deus. Então a dureza de coração pode tornar uma pessoa incrédula, né? Mais ou menos assim, Deus fala que vai fazer na vida da pessoa tal coisa, e a pessoa sabe que Deus vai fazer, só que o que acontece? A pessoa começa a passar uns processos na vida, uns desertos na vida, aí ela começa a falar, que promessa o quê? E ela começa a desacreditar da situação. Então isso é rebeldia, dureza de coração, né? E a dureza de coração pode tornar uma pessoa incrédula. E quinto e último, que pode tornar uma pessoa incrédula é a falta da palavra de Deus. A falta de se relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus, torna uma pessoa incrédula. É por isso que a Bíblia vai dizer que a igreja perseverava na palavra. É por isso que a Bíblia vai dizer em Colossenses 3,16, e a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então eu não tenho que ter um relacionamento com a palavra só aqui no culto, ouvindo a pregação. Eu tenho que ter um relacionamento com a palavra lá em casa, no meu devocional. Eu tenho que ter esse convívio, essa devoção, essa paixão pela palavra, porque a falta da palavra me torna uma pessoa incrédula. Vamos lá, Romanos 10, capítulo 10, versículo do 14 ao 17, vai dizer, como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Então quando você ouve a palavra vai gerar a fé, e gerando a fé vai gerar o missionário, e gerando o missionário vai gerar o pregador, e gerando o pregador vai gerar o mensageiro que vai disseminar a palavra do Deus Todo-Poderoso. Olha o que a Bíblia diz, como crerão se não tem quem pregue? Então, através de você ouvir a palavra vai gerar a fé nas nossas vidas. E esta fé vai ser compartilhada com o nosso próximo. Você vai compartilhar da palavra. E a palavra que você está recebendo, e você vai compartilhar, vai gerar fé em uma pessoa, e nós vamos entrar num ciclo sem cessar de salvação para a glória do Senhor Deus. Então, já dei aqui, vou só recapitular. 5 coisas que podem tornar uma pessoa incrédula. O tempo, as frustrações, o complexo de inferioridade. 4, a dureza de coração. 5, a falta da palavra. Agora, olha só. Jesus, irmãos, ele nos exorta a não sermos incrédulos. Jesus, ele tem essa preocupação de sempre
está renovando a nossa fé. Ele sempre nos exorta, sempre vem nos exortar. Por quê? Porque a tendência do ser humano é, diante daqui do que eu falei, dessas 5 coisas que eu falei aqui que pode tornar uma pessoa incrédula, diante dessas situações, a pessoa pode não perceber, mas ela pode estar se tornando uma pessoa dura de coração, incrédula, enfim. Então Jesus sempre nos exorta para que venhamos a ter uma fé viva e eficaz na sua presença. Quer ver? Marcos 16, 14, o texto vai dizer assim, ó: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua o quê? Incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. Está vendo? Ele lança em rosto, ele dá uma dura, ele dá uma exortação, mais ou menos assim: vocês não confiam na minha palavra não? Eu não falei que ia ressuscitar? Então ali Jesus está exortando os seus seguidores, para que venham ter uma fé inabalável na sua presença. Porque a única maneira com que faz com que Deus trabalhe na nossa vida. Sabe por que Jesus sempre nos exorta a crer, a ter fé? Porque eu vou mostrar aqui na Bíblia exemplo de, eu vou dar só um exemplo de incredulidade. O que é um exemplo de incredulidade? É uma pessoa que ela faz, mas nem ela acredita no que está fazendo. Vou repetir. Às vezes o incrédulo é uma pessoa que faz, mas nem ele acredita no que ele está fazendo. Atos capítulo 12, versículo 5, olha só o que vai dizer. O versículo de número 5, né? E depois eu vou ler o versículo do 12 ao 15. Olha só o que o texto vai dizer. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então Pedro estava encarcerado. A igreja está orando para quê? Para Deus libertar ele da prisão, sim ou não? Sim. A igreja está orando, e através da igreja da oração, através da oração da igreja, a Bíblia diz então que Deus vai entrar em ação. No versículo 7 do capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Deus envia um anjo, e este anjo que está sendo enviado, é enviado para libertar Pedro. E Deus respondeu a oração da igreja. Você não entendeu, mas vou repetir. Deus respondeu a oração da igreja. Aí o verso 12, olha só, que vai dizer: e considerando ele nisso, Pedro, né, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e é aquele povo do verso 5, eles estavam orando para a libertação de Pedro. Aí Pedro vai até lá. Por quê? Porque aquilo que você ora, a resposta vai vir na porta. Você não entendeu, mas eles estavam orando, e a resposta estava indo na porta da casa deles. E versículo 13, olha só. Batendo o pé da porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. A menina foi anunciar, Deus respondeu a nossa oração. Você não entendeu, mas a resposta bateu na porta da casa de quem estava orando. Vou repetir de novo, parece que vocês estão meio dormindo hoje. A resposta veio na porta de quem estava orando. Olha o verso 15. E disseram-lhe: estás fora de ti. A menina falou: nós oramos e Deus respondeu. Olha o que o povo que estava orando respondeu: menina, você está doida, você está fora de si. Que Pedro está aí o quê? Pedro está preso. Eles estavam orando para quê, irmão? Para Deus libertar Pedro. Aí Deus entrou com a resposta, a menina veio anunciar: Deus libertou. Olha o que o povo vai dizer. E disseram-lhe para a menina: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim o era. Ainda continua insistindo: é ele, nós estamos orando e Deus respondeu. Aí diziam: é o seu anjo. Irmão, o povo estava orando e nem estava acreditando na resposta da oração. Existem pessoas que fazem e nem elas acreditam no que estão fazendo. É por isso que você não tem autoridade naquilo que faz. É por isso que não tem contundência. É por isso que não tem vida. Você faz e nem acredita no que está fazendo. A pessoa se prostra em oração, aí ela vai orar,
ela não está acreditando nem naquilo que ela está orando. Como que Deus vai entrar com resposta para uma pessoa? Se nem você está acreditando na transformação da pessoa por quem você ora, se nem você está acreditando na porta que vai se abrir, se nem você está acreditando, você está falando, Deus, que o Senhor me levante, me capacite, me dê dons, mas nem você está acreditando que Deus vai responder. Então existem pessoas que são tomadas pela incredulidade, aí tem que vir Jesus e dar uma exortada, acredita, creia, 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 não seja incrédulo, seja crente, e de preferência pentecostal ainda para dar glória a Deus, aleluia. Ô irmão, sempre que você lembrar que você está na igreja pentecostal, dá glória a Deus, viu? Olha só, então Jesus nos exorta a respeito da incredulidade, né? Exorta para que venhamos a crer. Agora eu vou falar aqui os perigos da incredulidade. Os perigos da incredulidade. O primeiro perigo de ser uma pessoa incrédula está aqui em 1 João 5,10. Isso é um perigo e dos grandes. Olha só. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, o que acontece? Mentiroso fez. Você não entendeu na leitura, né? Mas quem não crê em Deus, o que Deus falou, você está falando, Deus, o Senhor é um mentiroso. Está aqui, eu vou repetir a leitura. Ó. Porque se você não prestar atenção na leitura, olha só. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Então, quando você não crê em Deus, não crê na sua palavra, você está, em outras palavras, você está dizendo, Deus, tu és um mentiroso. Você está entendendo? Aí, olha o perigo da incredulidade. Quem é incrédulo faz de Deus um mentiroso. É por isso que esse gigante, hoje, não vai sobrar nada para ele hoje aqui. Nós vamos derrubar ele hoje. Olha só, vamos lá. Eu estou ainda no perigos da incredulidade, né? Já falei aqui, vamos lá. O perigo de ser uma pessoa incrédula. Vamos lá, mais um, ó. Uma pessoa que é incrédula, ela vai ficar muda. É uma pessoa que vai ficar muda. Ó, Lucas 1, 18 e 20. Já vou falar por que isso. Ó. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não? Ah lá, foi incrédulo, não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Então, por causa da incredulidade de Zacarias, o que ele ficou? Porque quem é incrédulo não conta testemunho. Ah, não quis dar glória a Deus, né? Quem é incrédulo não conta testemunho, meu filho. É incrédulo. O anjo pegou e falou: ó, vai acontecer. E ele falou: ah, isso aí vai acontecer? Vai ficar mudo também. Aprender. Você sabia? Fica um tempo sem contar a bênção na presença do Senhor. Fica um tempo sem dar um testemunho. Por quê? Foi incrédulo. Aí a Bíblia diz que quando o menino nasceu, aí Deus falou: agora eu vou deixar você contar, vai. Aprendeu a lição. Alguém aprendeu a lição aqui ou não? Então vamos lá. Perigos da incredulidade. Vamos lá. Terceiro, quem é incrédulo não recebe providência. 2 Reis 7, do 1 ao 2 e do 19 ao 20, vai dizer isso. Ó. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão um rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não vai comer. Então, o povo de Deus, Israel, estava cercado pelo inimigo, pelo rei Senaqueribe. E eles não tinham de onde vir comida, alimento. O povo estava, a cidade estava sitiada, né? Samaria estava sitiada, e não tinha de onde sair alimento. O povo estava preso e se saísse ia morrer ao fio da espada.
Aí chamaram o profeta. Aí o profeta pega e fala, ó, amanhã, a essas horas, a providência vai chegar. Aí chegou um incrédulo e pegou e falou, nem se Deus fizesse janela no céu ia poder acontecer isso. Aí o profeta falou, você vai ver, mas não vai comer. Mais ou menos assim, vai ver todo mundo se alegrar, mas você vai ficar chupando o dedo. Olha o verso 19 e 20, quer ver? E aquele capitão, lembra daquele, o incrédulo? Respondera ao homem de Deus e disse, eis que ainda o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Olha o verso 20. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Você vê o perigo da incredulidade? Enquanto o povo estava lá numa miséria terrível, estava praticando até canibalismo, Deus envia o socorro através do profeta Eliseu, fala, amanhã vai ter providência no arraial. Depois de uma palavra dessa, eu não duvido nada, irmão. Eu tenho certeza, tem providência chegando na tua vida. Aí o guarda lá, nem se Deus fizesse janela. Ó, você vai ver, mas não vai comer. Incrédulo fica sem provar da providência. Vamos lá, os perigos da incredulidade. Ó, você vê mais um aqui? Isso aqui é terrível. O quarto, né, estou falando. O quarto perigo da incredulidade é de não ver o agir de Deus na vida. Marcos 6, 5 e 6, diz assim, ó. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha lá, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Você está entendendo? Jesus, irmão, o povo conseguiu expulsar Jesus por causa da incredulidade. Jesus veio para aquele povo, Jesus queria operar naquele povo. Olha o que a Bíblia vai dizer, não pôde operar as suas maravilhas. Não é porque ele não tinha capacidade e poder para fazer, é porque Deus não trabalha num ambiente incrédulo. E a Bíblia diz que Deus curou alguns poucos enfermos, e deixou aquele povo incrédulo e foi para outro povo ensinar a palavra. Porque aquele que rejeita, sempre, para um que rejeita, vai ter 10 que vai aceitar. Então você não pode fechar a porta do teu coração para o evangelho, para a palavra de Deus, para o ensinamento do Senhor. Aí, olha só, então aonde há um ambiente de incredulidade, ou seja, Jesus ele não pode operar, não é porque não tem condições, é porque ele não opera. Então não pôde operar muitas maravilhas e ele ficou admirado. Irmão, eu vejo 2 vezes Jesus admirado na palavra. A primeira, essa aqui, admirado com a incredulidade, e outra, admirado pela fé do centurião. Ó, nem precisa ir em casa, manda só a palavra e encerrou o assunto. Então tem 2 tipos de pessoa que deixa Jesus admirado, aquele que não crê e aquele que crê. De qual time você faz parte? Eu faço parte daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Olha só que coisa tremenda. Quinto, né, perigo da incredulidade, é porque os incrédulos ficarão fora do reino de Deus. Apocalipse 21:8 diz assim, ó, 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui está falando, né, da consumação total, onde a pessoa vai sofrer o tormento eterno. Então os incrédulos não participarão do reino. A incredulidade é um bloqueio terrível. Se tem uma coisa que Deus não se agrada, é da incredulidade. Porque você viu no texto que você leu comigo, a incredulidade faz Deus mentiroso. Uma pessoa incrédula está fazendo Deus mentiroso. Agora observe uma coisa muito importante. A incredulidade, olha, estou ainda nesse tópico, os perigos da incredulidade. A incredulidade é contagiosa. Dá só uma olhadinha de rápido, vai ver esse sermão aí, como que ele está. Vê o nível dele como está aí, ó, de espiritualidade. Ó, dá só uma olhadinha só. Que a incredulidade é contagiosa, viu, filho? Se tem alguém incrédulo, já corre já sai correndo disso aí.
Quer ver? Eu vou mostrar na Bíblia. Aqui a gente mata a cobra, mostra ela morta e o pau que matou ainda. Aqui, ó. Ó aqui, ó. A palavra aqui, ó. Isso aqui que nós matamos ela. Vamos lá. Números, capítulo 13, versículo 27 ao 33. Ó como que é terrível a incredulidade. E contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Aqui você sabe quando Moisés enviou os 12 espias para ver com seus próprios olhos a terra que Deus havia prometido. E eles foram e identificaram que a terra era boa. Fala para o seu irmão, aqui a terra é boa, irmão. Fala para ele, aqui a terra é boa. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Ó, versículo 28. O povo, porém, que habita, olha lá, isso aqui é os incrédulos, ó. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, aqui é filho de gigante, tá? Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles foram só falando do lado negativo. Eles viram a terra e falaram: o fruto é bom, vai começar a descarregar. Tem gigante, tem filho de Anak, tem Amorreu. Aí foi falando tudo isso aí. Olha lá, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você sabe que dos 12, só Josué e Caleb que se salvou, né? Vamos lá, ó. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só o que é uma pessoa incrédula, olha. E infamaram, você sabe o que significa isso, infamar a terra? É que eles contagiaram a nação toda. Josué e Caleb mandou: cala a boca vocês, seus incrédulos. Deus falou, Deus vai nos dar esta terra por herança. Só que os 10 começaram a falar tanto do gigante, começaram a falar tanto das dificuldades, que contagiou, infamou a terra. Olha lá, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo vimos no meio dela são homens de grande estatura. Só vi um problema, olha lá. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aí na continuação dessa história, no capítulo 14, vai dizer que todo o povo de Israel começou a chorar e se lamentar. Então a incredulidade é contagiante. A incredulidade é contagiante. É por isso que Deus, o nosso Cristo, ele sempre tem um remédio para isso. Quer ver? Olha só, Jairo veio buscar Jesus. Ó, minha filha está terrivelmente enferma, está moribunda, está prestes a morrer. Socorre ela, Senhor. Jesus falou: estou indo. Quando Jesus está indo, aparece no meio do caminho alguém e fala: Jairo, nem adianta mais incomodar o mestre, sua filha acabou de morrer. Qual que foi a palavra que Jesus falou para ele? Não temas. Só basta uma coisa para você: creia somente, creia somente, creia somente. Quando Jesus chega na casa, olha lá, o povo estava chorando, as carpideiras, né, as contratadas para chorar, os parentes chorando de fato, literalmente, e Jesus pegou e falou: a menina não está morta não, está só dormindo. Começaram a zombar dele, olha os incrédulos. Olha o que Jesus fez com os incrédulos. Vocês que não acreditam, para fora, só vem para cá, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Sabe por quê? Porque aqueles incrédulos queriam corromper a fé do pai e da mãe. Porque Jesus falou: vou dar vitória. Aí vem aqueles incrédulos, e já era, acabou, não tem mais jeito. Jesus pegou e falou: deixa eu limpar esse ambiente aqui, ó. Jesus colocou para fora os incrédulos e só deixou do lado dele quem tinha fé. Não entendeu? Levanta a mão que eu estou profetizando. Deus vai criar um ambiente de fé na tua vida, na tua família. Aleluia. Ambiente de fé. Porque onde há um ambiente de fé, há uma operação de Deus na nossa vida. Vamos lá, agora para nós começarmos a conclusão, vamos lá. Então, diante disso, diante dessa narrativa bíblica, né, nós aprendemos aqui o que pode tornar uma pessoa incrédula,
Segundo tópico, nós falamos os perigos, né, da incredulidade. E terceiro e último, derrubando o gigante chamado incredulidade, vencendo. Vamos lá, como vencer a incredulidade? Primeiro, isso aqui é determinante. Como vencer a incredulidade? Confiando em Deus, tendo convicção na sua palavra. Vou repetir. Como vencer o gigante chamado incredulidade? Primeiro, confiando em Deus, tendo convicção da sua palavra. Vamos lá? João 11:40, olha o que Jesus vai ensinar para Marta. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Olha o que Jesus está ensinando para ela. Não te hei dito. Não foi uma vez que ele tinha falado para ela. Não foi duas, ele já vinha falando. Aí quando a incredulidade tentou bater na porta de Marta, o que Jesus falou? Eu não tenho te falado da minha palavra? Eu não te tenho dito? Se você acreditar, se você crer, se você confiar, você vai ver a glória de Deus, aleluia! Então, um fato determinante para se vencer a incredulidade é confiança em Deus e na sua palavra. Anote isso, pelo amor de Deus. Agora vamos lá, para nós começarmos a concluir isso tudo. Eu vou dar aqui lições da vida de Abraão, que fizeram ele vencer a incredulidade. Lições na vida de Abraão, que o fizeram vencer a incredulidade. Romanos 4:19 ao 21, vamos lá. Eu vou, agora esse texto que eu vou ler, vou ser expositivo agora, olha só. E não enfraqueceu na... Primeira coisa, primeira lição que eu aprendo com Abraão, primeira lição que eu aprendo com ele, não enfraqueceu na fé. Então alimente a tua fé. Não entendi, vou repetir de novo. Alimente a sua fé. Por que você fica fraco fisicamente? Porque você para de comer. Fica sem comer, você vai ficar de que jeito? Fraco. Então comece a ouvir coisas que vão alimentar a tua fé. Não fica ouvindo pessoas que só falam de murmuração e derrota. Ouçam pessoas que já viveram vitória na sua vida. Ouçam testemunho, ouçam mensagem, palavra de Deus, entendeu? Então Abraão não enfraqueceu. Em vez de ele enfraquecer, ele alimentou a sua fé. Primeira lição que eu aprendo com Abraão: alimente a sua fé. Passa a ouvir coisas que vão te edificar, que vão te levantar. Porque existe pessoa que é assim, ela já está numa prova, ela liga no noticiário: morreu fulano, o mundo está em crise. Aí a fé vai, ó. A empresa fechou, mandou todos os funcionários embora, e o que estava procurando emprego, para que eu vou procurar? Então a sua fé vai ser enfraquecida. Então o que você tem que fazer? Alimente a sua fé. Alimente com coisas edificantes. Segunda lição que eu aprendo com Abraão, olha lá, o versículo 19, ele diz, ó: nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Olha lá que coisa profunda. Não atentou para o seu corpo amortecido. Olha lá, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Se Abraão fosse olhar para a condição dele, ele tinha desistido. A hora que ele olha para ele, como que um homem de 100 anos vai poder ter filho? Como que uma mulher de 90 anos vai conseguir gerar? Se a medicina diz que é bom que a mulher tenha filhos aí entre os 30, que é mais, né, até 30 aí, que é mais fácil. É claro que tem mulher que já conseguiu ganhar com mais tempo de idade. Mas a própria medicina diz, os médicos, os entendidos diz que é bom que até 30 a mulher tem mais facilidade de gerar. Passou dos 30 tem mais dificuldade. Como que uma mulher de 90 anos, um abençoado de 100 anos, como que está funcionando ainda, filho? Sabe o que é isso? Presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Aleluia. Aí, ó, presta atenção, aqui é sério. O assunto aqui é sério. Olha o que a Bíblia diz. Ele não atentava para a sua fraqueza e nem da sua esposa, porque se você ficar olhando o que está ao teu redor, você perece. Olhe para a grandeza do teu Deus. Aí a pessoa, Deus falou que vai fazer, aí a pessoa fica olhando, mas olha como que eu estou vivendo.
Olha o que está acontecendo. Você fica olhando para a fraqueza, você fica olhando para o que está ao teu redor. Abraão não atentou nem para ele e nem o que estava ao redor dele. O quê? Não atentou. Não ficou dimensionando a fraqueza, a fragilidade dele. Ele preferiu confiar na grandeza do Deus Todo-Poderoso. Essa é a segunda lição que eu aprendo com Abraão. Olha só. Não considerou as condições precárias que ele vivia e nem da sua esposa. Meu Deus. Vamos lá, versículo agora de número 20. Olha lá, a terceira lição que eu aprendo. E não duvidou. Essa é a terceira lição. Não duvidou da promessa. Não duvidou da promessa. Sabe por que Abraão não duvidou da promessa? Porque o que está escrito em Hebreus 6,18, Hebreus 6,18 vai dizer isso aqui, por isso que ele não duvidou. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Sabe por que ele não duvidou? Porque ele creu na fidelidade de Deus. Deus falou, ele falou. O tempo pode estar passando, mas se Deus falou, eu vou ficar com a palavra do meu Senhor. Não deixou que a dúvida entrasse na sua mente, no seu coração. Não duvidou da promessa. Essa foi a terceira lição. Quarta lição na vida de Abraão, meu Deus do céu. Versículo 20 ainda. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, fazendo o quê? Meu Deus. Quarta lição. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé. Louve, adore, exalte, engrandeça o nome do Senhor. Agora eu digo, se na situação da sua vida vai adiantar você ficar se lamentando? Vai adiantar você ficar que nem tinha um desenho que ficava, ai céu, ai terra, ai mar, sei lá. Vai ficar adiantando, ai minha vida, olha isso. Não. Abraão, diante da situação, a dúvida veio tentar bater na porta do coração dele. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou glorificar o nome do meu Deus. E cada situação que ele ia passando, ele, glória, Deus é bom, Deus é... Ele ia adorando, ele ia exaltando, ele ia glorificando, ele ia bendizendo ao nome do Senhor. E à medida que ele ia glorificando, Deus ia fortalecendo ele. À medida que ele ia adorando, Deus ia dando uma injeção de ânimo nele. À medida que ele ia exaltando o nome do Senhor, Deus colocava ele para cima, aleluia. Há pessoas que podem ter entrado aqui nessa noite se arrastando, mas hoje no teu glória eu estou vendo Deus te fortalecer. Abre essa boca pelo amor de Deus e deixa Deus fortalecer a tua fé. Aleluia. Então, em vez de ficar se lamentando, se lastimando, vai por glória, meu filho. Vai por glória. Tá vendo que aquela benção continuar com aquela cachaça violenta? Vai por glória. Tá vendo que aquele filho ainda está tortuoso? Vai por glória. Tá vendo que a porta não abriu? Vai por glória. Tá vendo que as coisas aconteceram? Vai dando glória, meu filho. Aleluia. Oh glória. Eita, como é bom dar glória. Vamos, experimenta dar glória a Deus aí. Experimenta, essa incredulidade vai cair hoje. Enquanto você louva, exalta, adora, essa incredulidade vai cair. Xarabacalassúria. Aleluia. Glória a Deus. É mistério nisso, irmão? Que negócio de ficar desanimando. Ninguém olha para mim, ninguém me vê, parece que eu tô... Vai dar glória, aprenda a dar glória a Deus, aprenda a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quando tem não estou aguentando ir para a igreja, estou desanimado. Desmancha essa cara de quem chupou 200 quilos de limão. Vem para a casa do Senhor, abra a sua boca e começa a dar glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque enquanto você vai glorificando, Deus vai te fortalecendo. Aí quando você é fortalecido, olha aqui a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus vence. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Lavassubre candarai. Já é para você ter melhorado essa glorificação aí, viu? Lamanchobria, alavacer que é mediobre. Aleluia. Essa é a quarta lição. A quinta lição, a penúltima, né? Quinta lição. A quinta lição que eu aprendo com Abraão, verso 21. Estando o quê? Certíssimo. Estando certíssimo. Irmão, ele não estava certo, ele estava certíssimo. Certo é uma coisa, certíssimo é outra. É algo mais forte ainda, estando ele certíssimo. Sabe o que eu aprendo com Abraão aqui? Abraão, sabe o que ele quis dizer com isso? E estando ele certíssimo, eu vou te explicar aqui o que quer dizer isso. Significa que Abraão estava dizendo, eu não tenho um plano B na minha vida. Alguém não entendeu? Quando Abraão disse, eu estou certíssimo, sabe o que Abraão estava dizendo? Eu não tenho um plano B. Para que as pessoas fazem um plano B? Se o primeiro der errado, aí ela vai para o plano B. Mas Abraão não tinha um plano B. Para de graça. Ele estava certíssimo. Olha o que Abraão falou. Senhor, eu não tenho um plano B. Por quê? Porque eu estou certo que vai acontecer na minha vida. Irmão. Oh, meu Deus do céu. O que ele estava querendo dizer? Eu estou certo de que não vai dar errado. Eu tenho convicção. Meu Deus, estando certíssimo, certíssimo. Olha lá, e para nós encerrarmos agora, estando certíssimo do quê? De que o que tinha prometido, essa é a sexta lição, que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Olha só, ele estava certíssimo de que aquele que prometeu, quem prometeu não foi o político, não foi o vereador, o deputado, o governador, não foi o prefeito da cidade. Quem prometeu foi o Criador dos céus, foi o Criador. Porque você sabe que os homens prometem, às vezes para escapar de uma situação. Por exemplo, às vezes, quantas vezes você já não fez promessa para o teu filho, na hora que ele estava te chorando, te zucrinando? Aí você faz uma promessa para ele, quando chegar em casa eu vou te dar tal coisa. Promessa para se livrar do problema. E às vezes nem vai conseguir cumprir o que falou. Já passei por isso. Não vou falar, meu pai está na glória, então... Já passei por isso. Então o ser humano, muitas vezes, ele tem vários motivos de prometer. Às vezes um político promete coisas que ele nem vai cumprir, que nem pode cumprir, mas ele promete porque ele está em vista de ganhar algo. Só que quem está prometendo, olha o que Abraão vai dizer. Eu estou certíssimo de que quem me prometeu é poderoso. Sabe o que significa isso, poderoso? Onipotência. O que é onipotência? É o poder de Deus. Não entendi. Deus tem todo o poder, no céu, na terra e até debaixo da terra. Ele acreditou no atributo divino, a onipotência de Deus, o poder de Deus. Estamos certíssimos de que aquele que prometeu era poderoso para fazer. A Bíblia diz que o querer e o efetuar pertence ao Senhor Deus. O que promete é o mesmo que faz. O que falou é o mesmo que vai cumprir na sua vida. Então essa é as lições que eu aprendo com Abraão. Vamos recapitular, encerrando aqui. Abraão, primeiro, ele alimentou a sua fé. Segundo, não atentou para o amortecimento do seu corpo e de sua esposa, ou seja, não considerou as condições precárias em que vivia. Terceiro, não duvidou da promessa, porque Deus não mente. Quarto, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E quinto, ele estava certíssimo, não tinha um plano B. Se você estava com um plano B, é porque tinha dúvida, se ia ou se não ia acontecer. Tira o plano B do teu caminho, pega o plano A e vai até o fim.
Qual que é o plano A? É o plano da promessa de Deus. Esse é o plano A. É isso, pronto. E sexto, ele confiou que o que falou que ia fazer, ia cumprir, ia realizar. Ou seja, Deus não brinca com os seus sentimentos. Deus não é um menino inconsequente que fala uma coisa para te iludir. Deus não te iludiu. E outra, Deus não estava de barriga cheia quando falou com você. O Deus que falou que vai fazer, Ele tem poder para fazer na tua vida. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor.